Esses dias uma enfermeira entrou lá no quarto de oração, lá da minha casa, e falou comigo assim, quer dizer que esse é o seu quarto de guerra? Aí eu parei para pensar nessa frase, e é verdade, é o quarto de guerra. Né? É aonde eu tenho que me dobrar a Deus. É aonde Ele tem que me moldar. Aonde eu tenho que lutar ali a minha vontade com a dele. Aonde quantas coisas eu tenho que colocar ali diante dele para me manter de pé. Né? Então é o quarto de guerra. Né? Falei com ela, vem cá para você conhecer o quarto mais importante da minha casa. E ela falou, então esse é o seu quarto de guerra. Sim, é o quarto de guerra. Então, quando eu agradeço a Deus, o quanto Deus nos é fiel. O quanto Ele nos sustenta, né? Nos capacita, né? Quantas vezes eu achava que eu não ia dar conta de ter alguma coisa preparada para vocês e entre não entender absolutamente nada que Ele dizia, eu falava que eu não estou entendendo nada que o senhor está falando, absolutamente nada. Quantas vezes rezava de novo, ajoelhava, sentava para poder estar na cadeira e dizia os livros, e estudava e voltava, eu não estou entendendo nada que você está falando. E ajoelhava e rezava um terço, e rezava dois, e rezava três, e falava, não tem assunto, não sei o que dizer. E falava, o Espírito Santo precisa falar em mim. E o Espírito Santo fazia antes a palestra em mim. Então era, quantas vezes, de chorar, de emoção, ver como é que Deus, por amor a cada um de nós, por amor, Ele me fazia entender para que eu pudesse ensinar. Me fazia viver para que eu pudesse falar e explicar. Então isso é muito bonito, porque antes de eu falar, eu tenho que viver. Né? Antes de eu evangelizar, eu sou evangelizada por Ele. Então, olha que trabalho lindo. Então, quando eu fico emocionada da paciência, e esses dias eu estava agradecendo a Ele a paciência infinita. Falei, obrigada por ter paciência com as minhas demoras, com a minha lentidão em crer, com a minha lentidão na conversão. Obrigado por me esperar, por não ter desistido de mim. Então, hoje, meu coração é de gratidão, né? Por alguém que não desistiu de mim. Me esperou, né? Teve paciência com a minha miséria. Com a minha miséria e como eu disse sim, Ele trabalhou. Então, eu sou muito grata a Ele. E grata a vocês por estarem aqui, né? Por permanecerem. Por permanecer em Deus, né? Por desejá-lo, por amá-lo. Porque vocês só estão aqui por isso, porque o amam, acima de tudo. Mesmo que ainda seja um amor que está começando, um amor incipiente, um amor que ainda muitas vezes se confunde com o nosso amor próprio. Mesmo que muitas vezes a gente ama a Deus para nos servir. Mas Deus vai trabalhando, Ele vai nos transformando devagar. Quanto mais a gente ficar perto, mais Ele tem poder. É igual uma panela no fogo. Ela vai ser cozida à medida que o fogo chega. Se eu tiro a panela do fogo, ele vai ficar cru, mas se eu submeto aquela panela que ele alimenta ao fogo, ele vai ser cozido. Assim é o que Ele vai fazendo conosco, à medida que a gente permite que o Senhor faça. Então, muito obrigada. Bem, então hoje eu queria conversar com vocês, começar fazendo uma pergunta, né? Vocês já agradeceram alguém na vida de vocês por fazer pergunta a você? Claro que não, filho, fazer pergunta é muito chato, né? Alguém fica te perguntando toda hora, né? Não é assim? Fala, claro que não. Mas a gente devia agradecer as pessoas que nos perguntam, porque é pergunta que te faz crescer. Porque ela vai te motivar a procurar por algo, vai te incentivar a ler, vai te fazer buscar alguma coisa. São as perguntas que nos fazem crescer. Seja a pergunta mais trivial, é porque a gente não presta atenção nisso. São as perguntas que nos põem para frente, que nos põem para andar. Então isso é lindo, porque o nosso Deus é o Deus da pergunta. Né? Deus Pai, lá em Gênesis, Ele fez a primeira pergunta para Adão, vocês lembram? Alguém lembra? E Ele perguntou, e vive nos perguntando, e Ele perguntou para Adão, onde estás? E Deus vive nos perguntando onde estamos, porque Ele está sempre nos lembrando quem somos, quem Ele é, qual é o caminho, onde estás? E Jesus, a pedagogia de Jesus no Evangelho é perguntar. Já lá no início, Jesus perguntou quando os discípulos vieram atrás dele, lembra quando ele passou e João falou, eis o Cordeiro de Deus? Aí os discípulos vieram atrás dele, dois vieram atrás dele, João era um deles, e Jesus perguntou assim, o que buscais? Depois ele pergunta, lá em Cesaré de Filipe, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois ele pergunta, e para vós, quem diz, quem eu sou? E depois ele pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas, Pedro? Então, as perguntas de Jesus vão nos colocar sempre diante do mistério do que Ele é, do mistério da vida dEle, do mistério das opções dEle, para fazer para nós perguntas. Porque responder quem é Ele me compromete, porque eu me comprometo com Ele. Eu tenho que andar no caminho dEle, eu me arrisco nele. Então, é um momento de pensar. E a nossa vida inteira é pergunta, nós estamos sempre perguntando. Menino nem bem aprendeu a falar, ele já pergunta por quê?
Criança de 3 anos, então, ela não sai do porquê. Porquê? E o dia que a gente perder a capacidade do porquê, nós vamos perder a capacidade de muita coisa na nossa vida. É preciso rever isto, porque isso é uma marca do cristianismo, da nossa espiritualidade. Porque quando eu paro para poder analisar essa pergunta de Jesus, que foi visto isso no Evangelho, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não quer que a gente responda baseado nos dogmas, muito menos baseado naquilo que vocês já ouviram, muito menos baseado em respostas prontas e falar, Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor, o Redentor, de quê? Se nem a gente sabe de que é. Não é para responder isso, não é isso. Responder essa pergunta para Jesus, isso nos compromete. Porque, na verdade, a pergunta é para nós. Quando eu me coloco diante dele, é para poder fazer as perguntas para mim. Diante dele, quem eu sou? Diante dele, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? E para quem eu estou fazendo isso? Então, na verdade, a coisa é inversa. É ele que nos coloca em direção a gente mesmo. É ele que vai fazer com que muitas vezes essas perguntas, e Jesus era audacioso nas perguntas dele, que vai nos colocar em crise, porque muitas vezes nós temos imagens de Deus tão equivocadas. Nós carregamos coisas tão erradas de Deus. Então, quando Jesus nos pergunta, é para nos sacudir, falar, a vida da gente tem que ter sentido. Jesus nunca chegava perto das pessoas, e Jesus nunca obrigou ninguém a acreditar nele. Nunca. Nunca tentou seduzir as pessoas pelo discurso. Nunca fez isso. Jesus, na verdade, ele indagava, ele questionava, ele nos colocava a nossa vida em movimento. Fala, qual é o sentido das coisas que vocês fazem? Para que vocês vivem dessa forma? Por que vocês estão fazendo isso? E para quem? Gente, a falar que acreditamos em Jesus é assumir uma atitude na vida que tem que ter coerência. Mas eu fico observando que a grande maioria de nós ainda não tomou uma atitude muito profunda e verdadeira diante de Deus, porque a gente ainda não fez uma experiência verdadeira com Jesus vivo, como uma pessoa. E a gente ainda fica muito naquilo que eu vou em igreja, viver uma religião de domingo, viver uma coisa mais ou menos. Deus não é assim, não. A nossa vida vai ser transformada o dia que eu acreditar em Jesus vivo. O dia que eu conviver com Deus vivo. Isso é que vai fazer diferença na sua vida. Aí você poderá dizer quem é Ele. Porque a gente atualmente até fala que Jesus é o Senhor, mas a gente vive dando nas costas para os projetos de Deus. Aliás, qual é mesmo o projeto dele? Que é mesmo que Ele quer? Eu não sei direito. Eu falo que Ele é mestre, mas Ele é mestre de qualquer outra coisa, menos meu. Eu falo que eu pertenço a uma religião, mas eu não sigo Jesus. Eu não sou seguidor de Jesus. Seguir Jesus é assumir a nossa vida. A resposta é outra. O que Jesus quer é outra coisa. Porque não estamos falando em crer em alguma coisa, mas crer em alguém. É numa pessoa. Então, muitas vezes, nós agora na nossa vida podemos estar vivendo perguntas. Fase de perguntas. E eu digo que quando a gente caminha com Jesus, quantas coisas a gente gostaria hoje de perguntar para Ele? Né? Então, o que eu posso dizer é o que os teólogos dizem. Se você, nesse momento, está vivendo alguma situação de pergunta na sua vida que ainda não tem resposta, que ainda é uma dúvida para você, muitas vezes nós estamos vivendo essa fase de pergunta porque nós ainda não estamos com o coração preparado para ter a resposta. Então, nós não somos seduzidos por esse amor, não vivemos nessa alegria de ter um Deus vivo. Então, é isso que nós temos que entender e falar quando dissermos quem é Jesus. Para afirmar que Ele é o meu Senhor, o dono da minha vida, a razão por quem eu me levanto, por quem eu envelheço e me gasto. Tem que ter coerência. Eu tenho que saber quem Ele é, qual é o projeto dEle, eu tenho que estudar. Eu tenho que me encontrar. Eu tenho que me apaixonar, tenho que ser seduzida por Ele. Eu tenho que me encantar com aquele olhar. Eu tenho que pegar a doença de Jesus para saber que eu nunca mais vou ser curada. Porque quem adquire essa enfermidade, nunca mais será curado. A enfermidade chamada Jesus, nunca mais consegue se curar. Porque Ele é uma paixão. Poder conviver com Ele todos os dias é uma paixão. Permitir descobrir esse Deus vivo. E entender quem eu sou diante dEle. Esse mistério que a gente não consegue compreender. Mas que a gente também não é para poder passar pela vida sem sentido. Quando Deus nos questiona, Ele nos questiona para que a gente possa ter uma atitude de fé na vida e ter coerência com tudo o que fazemos. Não podemos andar ou tomar atitude sem
que aquilo tem um sentido, por que eu faço e para que eu faço. Ontem a mamãe me dizia que as crianças nunca tiveram tão sofridas, tão estressadas, tão doentes. Não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental. Eu tenho dito isso muito para vocês, preste atenção. E ontem a mamãe falava, Filó, mas tudo hoje exige, cobra, a sociedade cobra. Eu falei, claro, se você não foi à Disney, você não é um bom pai. Se você não levou para esquiar, então você é da classe pobre. Se você não fez isso, se o menino estuda em tal escola, não importa se o seu filho não se adapta na escola, né? Ele tem que estar na escola, mesmo que seja poder de muito remédio. O que vocês querem? O que vocês verdadeiramente querem? Assumir uma postura e entender que as crianças e que cada um de nós vem nesse mundo é para ser feliz. Não, mas nós temos que cumprir o que a sociedade acha que deve ser. Se existe um padrão rotulado, aquilo, os coitados que as meninas têm que cumprir, querendo ou não. Sofrendo, estressado, tendo síndrome do pânico, taquicardia, arritmia, os outros doenças dos meninos hoje é isso. Por pressão, para quê? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou na sua vida? Será que ele é mais um ídolo? Será que ele é mais uma tralha que eu carrego? Porque essas perguntas não são para a gente começar um caminho. Essas perguntas são para que a gente tome atitude no nosso caminho. Para que a gente reforce aonde estamos indo. Quando Deus está sempre nos perguntando, Deus Pai, onde estás? É claro que Ele sabe onde a gente está, mas é para que a gente lembre aonde eu estou. Ele fala, onde você está? Com que atitude? Por que você está tomando essa atitude na sua vida? Esqueceu quem você é, filho de quem, para onde vai? Então essa pergunta que Jesus faz, Ele faz no meio da caminhada desses discípulos que já tinham visto muita coisa, é para a gente nos posicionar diante dEle, se permitir ser olhado no fundo dos olhos e se colocar na nossa vida e falar, quem eu sou para você? Qual é o objetivo de você estar nessa igreja hoje? Por que você vem rezar? Entender que Ele é a razão última da minha vida. Ele é a minha esperança última. Ele é todo o sentido da minha vida. E não tudo isso que o mundo me oferece. Então, por isso que o nosso processo de conversão ele é diário. Porque essa resposta, ela não pode ser uma resposta de uma simples de uma pergunta que Jesus faz. Porque, na verdade, essa pergunta é inversa. Essa resposta, quando Jesus nos pergunta, quem eu sou para você? Essa resposta tem que brotar da minha vida, do chão da minha vida. Na verdade, eu pensei muito nisso, muito. Eu falo que eu tenho uns 3 dias que eu estou andando com essa pergunta. Porque, na verdade, essa pergunta, ela não deveria ser, e para vocês, o que eu sou? Mas a pergunta deve ser outra, deve ser, o que hoje, na sua vida, me revela Jesus? É isso. Essa pergunta está andando comigo desde esse final de semana. O que hoje, na sua vida, revela que você crê em Deus? É isso que Jesus espera de nós. A pergunta é outra. Se você não disser uma palavra, as pessoas quando te olharem, virem tudo que você se comporta, a forma como você vive, toda a sua conduta, revela Jesus? Vivo? Será que a nossa vida é pautada em tudo que é Ele? Será que eu busco pelas mesmas coisas que Ele? Porque só tem um jeito de viver, só tem um jeito de compreender Jesus, seguindo. Com muita humildade, os passos dEle, com muita humildade. Andando atrás dEle, tentando imitar os gestos dEle de ternura, de bondade. Porque quando a gente vê o tanto que Jesus preocupava de verdade com alguém, amava de verdade alguém, a gente vê o tanto que a gente é egoísta. Quando a gente vê o tanto que a justiça incomodava Jesus, que Ele não aceitava as atitudes de injustiça, a gente vai vendo o tanto que a gente é egoísta, né? O quanto que a gente quer é os nossos privilégios, o quanto que a gente acha que a gente é melhor que o outro. E quando a gente vê Jesus tão doce, tão terno com alguém, a gente vê o quanto que a gente não ama. Então isso é para nos sacudir, porque para poder acompanhar os passos dele, tentar imitar a bondade, o gesto de amor, de ternura, de doçura. Porque se a gente tiver esses gestos, as pessoas vão falar, você me lembra alguém. E muitas vezes na nossa caminhada, e quantas vezes, nós vamos ter que rezar e muito e falar, Senhor, eu creio, mas vem de encontro à minha incredulidade. Aumenta a minha fé, porque tem hora que a situação é dura. E quantas vezes nós vamos ter que pedir isso? Para permanecer naquele caminho. Deus quer atitude. Nós temos que revelar Deus pela nossa vida, sem dizer uma só palavra. E isso mexeu comigo esse final de semana, e hoje o dia inteiro eu tenho pensado essa pergunta. O que a sua vida me diz de Deus? Isso é a pergunta que eu quero deixar vocês com ela.
muito mais do que eu sou para você, é o que a sua vida tem revelado em quem você crê. Porque às vezes a nossa vida está revelando outra história. Eu venho à igreja, faço as coisas, mas a minha vida revela que, na verdade, eu tenho um outro Deus. Eu tenho uma outra preocupação. Eu tenho um outro mito aí. Eu tenho alguém que eu creio que eu quero manter a sustentação, que é a questão do poder, a questão do dinheiro, a questão do meu nome, a questão de manter uma linha que eu não estava querendo perdê-la. Acompanhar Jesus naquilo que é prioridade fundamental para ele, não dá brilho, não dá ibope, não sai na televisão. Né? Então, é preciso a gente pensar com muita verdade diante de Jesus. Porque de verdade, nós só valemos o que valemos diante dos olhos de Deus. Quem sou eu para você? E nesses anos todos, você imagina, Jesus hoje olhando nos fundos dos nossos olhos e falar, nesses anos todos que você vai à igreja, nesses anos todos que você reza, nesses anos todos que você já lê a palavra, se tirar tudo isso, o que a sua vida hoje revelou para alguém que eu existo? É de assustar? Às vezes. Mas é pelo menos para a gente parar. Falei como é que a gente precisa agradecer as perguntas? Porque essa pergunta vai mexer com todos nós. Porque se isso está me incomodando, já tem umas 72 horas ou mais, toda hora essa pergunta volta a mim. O que hoje, na sua atitude, revelou? Um Deus que é vivo. Um Deus que está aí. Um Deus que vai acalmar o coração de tantos. Um Deus que vai dar a resposta para tanto coração inquieto. Um Deus que vai, né, trazer para as pessoas um sentido na vida. Como é que eu tenho revelado esse Deus que é amor e profunda misericórdia? Na vida daquele que sofre, né? Na vida daquele que também está bem de situação, na vida de cada um de nós, no sentido, no dia a dia, nas coisas mais simples da nossa vida. Qual é o lugar dele? Quanto eu me preocupo com ele? O que eu estou fazendo por mim? O quanto eu tenho me amado, cuidado de mim e cuidado do outro que ele colocou do meu lado. E amado o outro. E melhorado o mundo que está aí para nós. Então, hoje, agora, é o momento da gente pensar, não é? Mais do que pensar quem eu sou, muito mais. Se falar, Jesus, eu não quero te responder com tudo que eu já respondi até hoje. Não quero responder para você como Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas muito mais do que isso, o Senhor tem que ser o meu Deus, o meu Senhor, a razão por que eu me gasto, a razão por que eu me levanto, a segurança final da minha vida, o sentido da minha vida. Faço tudo e qualquer coisa por ti. Imagina quando a gente conseguir viver em profundidade tudo isso que eu acabei de falar. Que Ele, é por Ele que eu começo e porque eu termino o dia. Eu peço permissão para começar o dia e peço permissão para encerrar o dia. Fala, eu posso fazer isso? O senhor está de acordo com aquilo? Ali o senhor quer que eu ajude como? Tudo ligado nele, absolutamente dependente dele, como o ar que eu respiro. Saber que Ele realmente é o nosso mestre, é o nosso Senhor e que eu sou seguidor fiel dele. Precisamos da graça dele. Precisamos de pedir a Ele, Senhor, pega a minha vida que está tudo mais ou menos, que até hoje está toda maquiada e que até hoje eu ainda não consegui me posicionar. Até hoje eu não consegui tomar uma atitude de verdade frente ao Senhor. Até hoje eu ainda não consegui por vergonha, por medo. O que será que as pessoas vão falar de mim se eu acreditar em Ti? O que será que as pessoas vão pensar? Que eu sou um fracassado, que eu não dou conta de nada sem o Senhor? É isso mesmo, não dou conta mesmo, não. Nada. De nada, nem ficar de pé, nem respirar. Mas não ter medo de assumir isso com a sua vida, com alegria, com leveza, de um Deus que é leve, que é suave, que é doce, mas que espera que a gente seja isso na vida do outro e para a gente mesmo. Então, que a gente possa fechar nossos olhos agora, se colocar diante dele e olhar para ele e repetir isso que eu acabei de falar para vocês. O que hoje, o que na sua vida revela a presença do Senhor?